jamais apologética. Cada referência aos costumes daqueles períodos é precisa e factual. Durante aqueles primeiros O que você havia paz em Israel e Moabe. 1 de Samuel 22, 3 e 4. E aparentemente não era proibido o casamento misto entre descendentes de Abraão e os de Ló. Pode ser que Deuteronômio 23, 3 se aplique apenas a moabitas e a amonitas do sexo masculino. Além disso, parece pouco provável que um escritor de ficção tivesse inventado um ancestral de Davi que fosse de origem moabita. Seria mais lógico preencher esse espaço usando uma israelita em vez de uma estrangeira, especialmente se o autor tivesse vivido depois do exílio. Também é significativo o fato de Mateus incluir o nome de Ruth na genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1:5, e que a lista inspirada de Lucas siga a mesma linha, Lucas 3:32. Portanto, este autor conclui que Ruth é uma pessoa histórica e o registro de sua vida apresenta aqui um relato preciso, ok? Então, temos aí algumas informações importantíssimas do autor Beacon, um comentário de Beacon acerca do livro de Ruth, colocando aí algumas questões da crítica textual, principalmente porque eles, a partir dessa teoria documentarista, jogam o livro de Deuteronômio lá para frente, lá para pós-exílio, né? Então isso aí eles fazem principalmente porque muitas das vezes a sua crítica é exagerada, é desonesta em relação a algumas questões, não atribuindo a autoria do Pentateuco a Moisés, por exemplo. Eles subdividem os livros e atribuem autorias a diferentes tradições, né? E restando a Moisés um pequeno trecho, acredito que de Êxodo, de Gênesis, mas Deuteronômio eles lançam para um período posterior, o que não é respaldado pela Sagrada Escritura, o que não é apoiado, tá certo? Então você não tem, uma vez que você descarta, tá certo? Esses empecilhos que são colocados por eles, não resta dificuldade em acreditar que o livro de Ruth tenha sido escrito por um autor que viveu dentro de um contexto próximo. Aí acreditamos em que o livro tenha sido escrito por Samuel, que conhece o início da período de Davi. Ele unge Davi quando jovem, tá certo? Passado pouco tempo disso, Samuel vai partir para o Senhor, mas ele já tem esse vislumbre, já tem essa noção e sabe, tá certo, que aquele será sim o próximo rei, uma vez que Deus o manda ungí-lo, tá certo? Então, Samuel, conhecedor do período dos juízes, conhecedor da monarquia, que havia sido iniciado com Saul, da transição para Davi, inspirado por Deus para trazer essa narrativa histórica para que ela seja preservada e sirva como um importante referencial para Israel e também para nós. Aí o Espírito Santo de Deus entra na direção dessa situação, fazendo com que essa narrativa seja preservada e chegue até os nossos dias e nos tenha algo importantíssimo a ensinar sobre crise, tá certo? Sobre comportamento em meio à situação de crise e sobre agir fora da linha da mediocridade, ser excepcional e assim fazer com que sua história participe dos grandes planos e projetos de Deus. E assim você esteja inserido dentro desses grandes planos de Deus, tá certo? Vivendo o excepcional, vivendo acima da média. Uma vez que eu trouxe informações de Beacon, agora comparando com a revista que diz: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual. Então é um livro que de fato traz, né, essa beleza literária, essa narrativa muito bela, um enredo, né, muito interessante, e nem é um livro extenso, é um livro curto, mas muito interessante. Não só literária, principalmente pela profundidade espiritual. Isso aqui é certamente, né, a profundidade espiritual, os referenciais importantes que ele nos comunica, tá certo? Então você tem referenciais muito importantes que são extraídos ali da narrativa do livro de Ruth
que falam exatamente sobre esse comportamento excepcional, esse comportamento que de fato não era esperado de uma forma natural para qualquer pessoa, mas que uma vez que foi manifestado ali, de fato ele produz um resultado excelente, produz um resultado maravilhoso, extraordinário. Ruth não poderia imaginar obter aquele resultado, mas ela obteve e o exemplo fica para nós, demonstrando que aquele que age dentro desta essa possibilidade do extraordinário, tá certo? Além da mediocridade, além do que é esperado, ele vai além, tá certo? Ele demonstra qualidades, valores, fidelidade, humildade, coragem, ok? Ele de fato consegue ultrapassar essas barreiras das dificuldades e chegar a um lugar muito melhor, chegar a um patamar muito melhor, como Ruth pôde chegar. Saiu daquela situação de extrema crise e agora está inserida dentro de uma família de uma importância extraordinária, importância essa que ela nem teve noção do tamanho, tá certo? Da importância, do alcance que seu nome teria ao longo da história. Seu nome ecoa nas páginas do Novo Testamento. Uma mulher estrangeira, uma mulher moabita, uma mulher anônima, tá certo? Que estava dentro de um contexto que seria esquecível, completamente esquecível. E o seu nome ecoa na história agora como ascendente do Senhor Jesus Cristo. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises. Ele permite, e quando ele permite, muitas pessoas vão se beneficiar com esse contexto, porque vão ser desafiadas a agir de uma forma extraordinária. Trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, Deus que provê. Gênesis 22:14, o Jeová Jireh, presente aqui nessa situação, o Deus que provê em meio à crise e que a partir dessas crises proporciona a oportunidade de aprendizagens ímpares, tá certo? Uma oportunidade ímpar de aprendizado, tá certo? Um momento de demonstrar força, um momento de demonstrar coragem, e uma vez que isso foi encontrado, o resultado produzido foi extraordinário, tá certo? Como Ruth ajudando sua sogra Noemi, ambas serão beneficiadas de uma forma maravilhosa a partir, tá certo, dessa importante decisão, difícil decisão e corajosa decisão que foi tomada, e uma vez tomada veio a gerar resultados extraordinários. Então Ruth retorna, Noemi retorna com ares de fracasso, Ruth está com ela, ambas permanecem na terra e Deus prepara para elas uma mudança no quadro da história que elas jamais poderiam esperar. Deus surpreende, tá certo? Deus a surpreende. Sermos surpreendidos por Deus, tá? Conforme nossas atitudes. Se no dia da aflição te mostrares fraco, tua força será pequena. Então, no dia da aflição é hora de você empregar toda a sua coragem, toda a sua força e toda a sua ousadia e colocar a sua fé sobrenatural, crendo que Deus vai mudar a história e que você, uma vez que está passando por essa situação, não vai passar por ela sem aprender aquilo que Deus tem para ensinar. A organização do livro na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão. Eu já comecei a falar sobre isso na aula passada. A terceira divisão. Então a Bíblia hebraica é dividida em 3 seções, tá? Sendo o Tanar, ó aqui o acróstico, ó, Tanar, tá? Tanar, Torá, tá? Torá, Nevi'im, tá? É o NA, e Ketuvim. Então você tem aqui os 3 setores: Torá, Nevi'im, Ketuvim. Lei, profetas e escritos, ou agiógrafos, ou históricos, tá? Então você tem aí os 3 setores, né, da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, que aliás são também reorganizados, tá? Então, enquanto nossa Bíblia conta 39 livros, a deles conta 24.
porque aquilo que para nós é 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel,